pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, da mesa de renda variável da Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de quinta-feira, dia 21 de setembro de 2023. E o mercado negocia hoje com viés negativo depois da decisão de juros dos Estados Unidos e agora com foco na decisão de juros do Banco Central da Inglaterra e do Japão. Lá na Ásia, o reflexo da decisão de juros americanas ontem foi negativo para a maior parte das bolsas asiáticas que fecharam em queda na sessão de hoje. Na Europa, o viés também é negativo, com foco agora na decisão de juros do Reino Unido, que sai agora pela manhã. Lá, a expectativa é de um aumento de 0,25% na decisão de hoje, mas com uma sinalização de pausa para as próximas reuniões, assim como foi a decisão do Banco Central Europeu na semana passada. Na Suíça, o Banco Central manteve as taxas de juros inalteradas, enquanto o Banco Central da Noruega e da Suécia elevaram as taxas de juros, se movimentando aí contra a inflação. Lá no mercado americano, ontem o fechamento foi negativo com a decisão de juros e com o comunicado do Banco Central que veio com um tom mais agressivo. Lá ontem o Dow Jones caiu 0,22, o S&P caiu 0,94 e o Nasdaq fechou com queda de 1,53%. A decisão de juros lá nos Estados Unidos foi o evento mais importante do dia e veio em linha com o esperado. O Banco Central lá manteve as taxas de juros entre 5,25% e 5,5% ao ano. Mas o comunicado veio com um tom mais agressivo, com o comitê apontando para mais uma alta de juros ainda esse ano. A estimativa de juros final para 2023 passou de 4,6% para 5,1%, o que sinaliza para pelo menos mais uma alta ainda nesse ano. Ao mesmo tempo, o Banco Central americano elevou a estimativa de crescimento do PIB e reduziu a projeção para a taxa de desemprego. Com essa sinalização, ontem a curva de juros lá nos Estados Unidos subiu, o que prejudicou principalmente os papéis de tecnologia, que são os mais sensíveis à curva de juros. Ontem a Apple caiu 2%, a Alphabet, que é a dona do Google, caiu 3,12% e a Microsoft caiu 2,4%. Na agenda americana de hoje, o destaque deve ficar para os pedidos de seguro-desemprego semanal, para os números de casas usadas vendidas e também para o índice de manufatura do Fed de Filadélfia. Atualizando aqui os índices, S&P futuro está caindo 0,60, Eurostock 600 está caindo 1,14 e o FTSE de Londres está caindo 0,65%. Lá no Japão, o Nikkei hoje caiu 1,22%, na China, o Xangai Composite caiu 0,77%. Índice de mercados emergentes caindo 0,41%, o DXY, o dólar index, está subindo 0,31% e os juros de 10 anos lá nos Estados Unidos subindo bastante, uma alta de 1,9% agora, cotado a 4,42% no anual. O índice de commodities da Bloomberg está caindo 0,87% e o petróleo movimentando-se para queda aqui, caindo 1% quase, o WTI agora cotado a 88 dólares e 75 centavos o barril, enquanto o Brent caindo 1,02 está cotado a 92 dólares e 58 centavos o barril. O petróleo em queda hoje refletindo o cenário de mais aperto monetário nos Estados Unidos e em outros países para tentar desaquecer a atividade econômica. O minério de ferro também sentiu o impacto da decisão de juros lá nos Estados Unidos e fechou em queda hoje na China. Lá em Dalian, hoje o minério caiu 1,9% e fechou cotado aos 116 dólares e 91 centavos a tonelada. Por aqui, ontem o Ibovespa quebrou a sequência de 3 quedas e ontem fechou com uma alta de 0,72%, terminou o dia ontem nos 118.695 pontos. O dólar fechou com uma leve alta de 0,15% e terminou o dia cotado aos R$ 4,88. Nossa curva de juros ontem fechou mista, com os vencimentos mais curtos caindo e os vencimentos mais longos terminando o dia em alta. Por aqui, ontem, o nosso Banco Central também decidiu juros e também foi em linha com o consenso, cortou a Selic em 0,5%, que agora caiu para o patamar de 12,75% ao ano. No comunicado, nosso Banco Central reforçou as expectativas de novas quedas de 0,5% para as próximas decisões de juros se as condições de inflação se mantiverem. No corporativo, o destaque ficou para a alta de Azul, que ontem teve uma alta aí bem forte, de mais de 11%, depois que saiu um relatório do Goldman Sachs que recomendou compra para o papel da empresa e elevou o preço-alvo de R$ 24,30 para R$ 29,90. A Vale também fechou com uma alta de 0,67, refletindo a alta do minério de ferro em Singapura na sessão de ontem. O setor bancário também ajudou. Itaú ontem subiu 1,69% e Bradesco subiu 0,41%. Do lado negativo, o destaque ficou para Pão de Açúcar, que ontem caiu mais, queda de 5,9% para os papéis da empresa. Na agenda local hoje está vazia, sem grandes indicadores, então o movimento por aqui deve ser o reflexo da decisão de juros do Banco Central brasileiro, que saiu ontem com o mercado já fechado, e também um reflexo da movimentação global, que hoje está repercutindo a decisão de juros lá nos Estados Unidos e também a decisão de juros do Reino Unido, que sai já já. Essas são as nossas principais informações. Eu agradeço pela sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.